Graça e paz, irmãos, amém? Viva o poder de transformar. Esse é o tema da nossa junta de missões mundiais para esse ano de 2021. E eu quero compartilhar um pouquinho sobre ele com cada um de vocês. Antes disso, eu quero orar. Eu quero orar agradecendo a Deus pelo privilégio de podermos estarmos aqui reunidos e falar e aprender do seu nome. Abaixe sua cabeça, vamos orar? Pai querido, quero te agradecer, Senhor, pelo teu amor, Pai, pela fidelidade da tua palavra em nossas vidas. Queremos te agradecer, Senhor, por esse tempo maravilhoso que tem nos dado, Senhor. Um privilégio, Senhor, de poder estarmos aqui, Senhor, hoje à noite, contemplando o teu amor. Por isso, Pai querido, que o homem venha diminuir, Senhor, para que o Senhor cresça, Pai, mais e mais. Te louvamos, Pai, te agradecemos por tudo que tem nos dado, por estarmos aqui. Em nome de Jesus, amém. Viva o poder de transformar. Esse é o tema das juntas de missões mundiais. A divisa está lá em 2 Timóteo 1:7. Mas eu quero ler 2 Timóteo 1, de 1 a 7. Eu quero que você acompanhe na sua Bíblia. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. A Timóteo, meu amado filho, graças, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor. 3. Dou graças a Deus, a quem sirvo com a consciência limpa, como o serviram os meus antepassados ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia, em minhas orações. Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé não fingida, que em primeiro habitou em sua avó Lloyd e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Por essa razão, torno a lembrá-lo de que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você mediante a imposição das minhas mãos, pois Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Glória a Deus por isso, né? Então aqui nós estamos vendo aqui que Paulo está falando a Timóteo. Esse livro, de 2 Timóteo, ele é o 16º do Novo Testamento. Ele foi escrito mais ou menos aí 67 depois de Cristo, ele foi escrito. E para entender um pouquinho mais sobre a mensagem aí de 2 Timóteo 1:7, nós temos que entender o contexto de tudo isso, para poder entender também. Então, para entender, é necessário conhecer aí o contexto de toda essa história. O apóstolo Paulo estava preso muito distante aí, e a única comunicação que ele tinha para falar, hoje, graças a Deus, nós temos aí os e-mails, os Instagrams, o WhatsApp, né? E temos o chamado de vídeo aí que dá para ver aí, né, direto aí, né? Não dá nem saudade, né, na verdade, né? Porque você, na chamada de vídeo, WhatsApp, você consegue. Mas Paulo ali, pela distância, ele podia só se comunicar com cartas, ou, muito dificilmente, com recados. Então, Paulo estava preso e ele escreveu a Timóteo, né, falando algumas recomendações. Né. Ele deixou claro aqui para Timóteo e falou assim, olha, Timóteo, mantenha viva a fé. Mantenha viva a fé em Deus. Né? Então, essa foi uma recomendação. Quando falamos aqui em manter viva a fé, ele disse que a fé, Paulo, mais tarde, ele fala que a fé, ela se opõe à covardia. Por que ele fala isso? Né? Talvez aqui você tenha, se você não fez, mas faça o evangelismo, e você vai ver que muitas vezes a fé que nós temos de falar do amor de Deus, quando chega perto a gente fica com medo. Então Paulo ele deixou claro, olha, eu sei que a fé, ela leva, sim, ela se opõe à covardia. Porque a gente somos humanos. Então Paulo deixa claro que a fé ela se opõe à covardia. Por isso que nós devemos viver a fé.
E quando fazemos isso, nós vivemos o Evangelho de Cristo. Falamos das maravilhas do Senhor, né? Somos testemunha de Cristo quando praticamos esse tipo de fé em nossa vida. Então, a covardia não se tem quando colocamos em prática no nosso coração. O apóstolo Paulo diz que o Espírito de Deus que está sobre nós, ele vai nos dar essa coragem de poder falar do amor de Cristo. O apóstolo Paulo fala sobre algumas características aqui em 2 Timóteo 1:7. Tá? Eu quero falar aqui sobre 3 características que Timóteo fala e que podemos aprender também com esse pequeno texto aqui de Timóteo. A primeira característica que Timóteo coloca aqui, lembrando aqui que nós estamos focados simplesmente em 2 Timóteo 1:7. Então eu quero falar sobre esse texto, tá? 3 características que podemos aprender com esse texto. A primeira característica é o poder. É o poder. O poder, ele não é simplesmente para poder curar, né? Muitas vezes a gente fala assim, olha, eu quero ter o poder de cura. Uau! Mas não é isso. O poder não é isso. O poder, ele não é só para fazer milagres. Mas o poder, na verdade, ele emana de Jesus. Esse é o poder que devemos buscar, que emana de Jesus. Quando falamos aí no poder que ele emana de Jesus, esse poder é dado para mim e para você. Quando nós tomamos posse desse poder de Jesus, que é dado no meu coração e no teu coração, nós podemos fazer aquilo que Paulo fez. Paulo, o que ele fez? Ele evangelizou o resto da vida dele. Porque ele tinha firmado no poder do Senhor Jesus Cristo. Então, o apóstolo Paulo, ele fala dessa primeira característica de poder. Tá? Esse poder é dado para nós. Para que esse poder é dado para nós? Para não desanimar. Sempre contínuo, sempre indo, nunca pensando em parar. Então, o poder de Jesus nos aperfeiçoa. Quando nós buscamos o poder em Jesus, é muito diferente de poder buscar poder na minha própria força. Então, nós podemos aprender que o poder de Jesus, em Jesus, nos dá força a prosseguir aquilo que Ele mandou nós fazermos. E quem lembra o que Jesus mandou a gente fazer? Quem lembra? Você de casa aí, sabe o que Jesus mandou a gente fazer? Ide por todo mundo, pregar o Evangelho. Né? Que não é fácil, mas pelo poder de Jesus, sim. Nós podemos prosseguir e falar do amor de Cristo. A segunda característica que podemos aprender aí, de acordo, segundo 2 Timóteo de 1:7, com Paulo, é sobre o amor. O amor de Deus, ele é tão extenso, e tão grande, e tão maravilhoso, que eu vou contar para vocês aqui. Eu não consigo entender que tão grande e maravilhoso amor é esse. Por mim. Por mim. Porque Deus me amou, e te ama, e nos capacita. Esse amor de Deus, ele nos envolve. Imagina só, eu, como um pecador, que praticamente assim, perdido, e Deus olha para mim e fala assim, filho, vem que eu quero te abraçar. Quando eu paro para poder procurar entender esse amor de Deus, eu não consigo. Eu falo, Senhor, que maravilhoso é o Senhor em minha vida. Me dando esse privilégio de poder falar do amor de Cristo. Me tirando do lamaçal do pecado. E trazendo hoje para a maravilhosa luz. Isso é comigo e com você, meu querido. O poder, viver o poder de transformação é isso. O apóstolo Paulo, ele diz que o amor, ele não é um sentimento. O apóstolo Paulo, ele ensina que o amor não é um sentimento. O amor, ele é atitude.
O amor, ele é atitude. Por que ele é uma atitude? Em João 3,16, vocês lembram? Você de casa aí, você lembra? João 3,16, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor é atitude. Não adianta eu falar que eu amo o meu irmão e fico aqui, vendo ele lá, clamando por Jesus. Não adianta. Então, o amor, ele é atitude. Atitude minha e tua. O amor é fruto do Espírito também. E por esse amor demonstrado por Cristo, por mim, me resgatando do lamaçal do pecado, eu tenho uma obrigação de poder falar desse amor para aquelas pessoas que estão lá, clamando. E como tem gente clamando, seja rico, seja pobre. Hoje, pessoas lá fora clamam, querendo conhecer esse Deus. Mas pelo amor que Cristo tem por mim, pelo resgate à minha vida, eu tenho que amar essas pessoas também e falar do amor de Cristo para cada uma delas. O amor de Deus, ele é atitude. O nosso amor por essas pessoas tem que ter atitude de poder falar das maravilhas do Senhor em nossas vidas. A terceira característica que eu quero destacar aqui também, que podemos aprender com o apóstolo Paulo, de acordo com 2 Timóteo, de 1-7, é o equilíbrio. O equilíbrio. É tão simples, né? O equilíbrio, né? É tão simples o equilíbrio. Não é simples. Não é simples. O equilíbrio, ele também é o resultado do Espírito Santo em nossa vida. Uma certa vez eu estava conversando com um irmão, e há muito tempo atrás, e ele falou assim: olha, meu irmão, eu sou um crente fervoroso. Tão fervoroso que ninguém pisa no meu calo. Falei, é mesmo? É. Mas o que acontece? Eu que pisar no seu calo. Olha, eu sou crente, mas o meu revólver não é. Eu falei, meu irmão, pelo amor de Deus, que isso? Não, meu irmão, eu não tenho paciência não. O equilíbrio, ele é tudo em nossa vida. Seja ele para poder falar, para poder agir. Então o equilíbrio, ele é resultado do Espírito Santo em nossa vida. O Espírito Santo nos dá um equilíbrio de transformar a nossa mente. Transformar em nossa mente sã. Sã, sim. O significado de equilíbrio é ter uma mente sã. Claro que o equilíbrio ele tem que ter também, ele tem que ser produzido pelo Espírito Santo em nossa vida. Quando você tem esse equilíbrio e o Espírito Santo está produzindo isso em sua vida, você tem uma mente sã, uma mente voltada para aquilo que agrada ao Senhor, uma mente voltada para fazer aquilo que o Senhor mandou. Meu irmão, eu vou falar para você uma coisa, é maravilhoso a palavra de Deus. É muito bom. E é muito bom você meditar nela dia e noite. Sabe por quê? Porque Deus fala em todo momento através da sua palavra. E toda vez que eu olho para a Bíblia, eu vejo o seguinte, eu vejo que Deus, Ele sempre está falando comigo. Fala, fala, fala. Em todo o tempo. O equilíbrio, ele é fundamental em nossa vida. Quando o equilíbrio é produzido em nossa vida, quando o Espírito Santo está conosco, vamos errar, claro, eu não vou falar que nós não vamos errar. Nós vamos ter erros, sim. Mas não erros tolos. Quando nós vivemos uma vida com o Espírito Santo em equilíbrio com Ele, quando a nossa vida é uma vida equilibrada, produzida pelo Espírito Santo, nós vamos errar menos. Nós vamos focar mais na palavra de Deus. Nós vamos colocar a prioridade daquilo que interessa ao Senhor. Porque hoje,
Hoje, eu quero dizer para vocês hoje, nós que levantamos as nossas mãos e colocamos o Senhor no nosso coração e falamos assim, Senhor, faça a mudança, e o Senhor tem mudado a sua vida, hoje a sua vida não é mais sua, mas é do Senhor. Isso tem um significado enorme para cada um de nós. O equilíbrio, esse equilíbrio ele foi fundamental para Paulo, para que ele fez em toda a sua carreira. Paulo foi escolhido praticamente o 13º apóstolo, porque o pessoal, os apóstolos lá, fizeram jogaram lá a sorte lá e caiu sobre Matias, e Matias não era escolhido. E desse tempo para cá que Paulo deixou de perseguir e ficou sendo perseguido, Paulo nunca parou. Paulo, um homem de temperamento muito forte, né? Um homem que praticamente matava muita gente, mas quando ele encontrou o verdadeiro sentido para a sua vida, a sua mente ficou sã. E ele passou a viver uma vida de equilíbrio através do Espírito Santo na vida dele. Meus irmãos, esse equilíbrio é fundamental para que cada um de nós, tanto eu quanto você, cumpra o que está na grande comissão, que acabamos de falar aqui, né? Ide por todo mundo e pregue o Evangelho. Então isso é fundamental, né? O equilíbrio ele é dado pelo Espírito Santo para cada um de nós e automaticamente vamos viver uma vida de sabedoria. Sabedoria. Quando eu falo assim, viver uma vida de sabedoria, é viver uma vida constante com o Senhor, seja no seu trabalho, seja fora do trabalho, seja em qualquer momento, você tem que estar pronto de poder falar do amor de Cristo. Viver a palavra. Algumas vezes eu converso com alguns irmãos e eles falam assim, olha, eu sou crente, mas no meu trabalho eu não sou crente, eu sou um profissional. Ué, como assim? Não, está errado. Viver uma vida de Cristo, viver como Cristo viveu, talvez é difícil, né? Porque o contexto é outro, mas nós podemos sim viver uma vida constantemente na palavra de Deus, fazendo aquilo que agrada o Senhor e vivendo com equilíbrio. Eu quero concluir essa mensagem. A ação do Espírito Santo transforma quem por ele deixa conduzir. Olha só que interessante. A ação do Espírito Santo transforma quem por ele deixa conduzir. É o máximo, né? Nossa, Deus é maravilhoso, porque Ele não te obriga a nada. Mas você pode escolher a deixar ser conduzido pelo Espírito Santo e fazer a vontade de Deus. Transformar o mundo com os que deixam conduzir por Ele. Quem? Por Deus. Eu posso transformar. Talvez eu não possa mudar o mundo, mas eu posso transformar o mundo com a palavra do Senhor, falando do amor de Cristo. O desafio dessa campanha, meus irmãos, viver o poder que transforma, está bem além da nossa imaginação. Porque nós temos aqui pessoas muito longe que estão lá mudando aquela história. Transformar o mundo não é pelo ódio. Transformar o mundo não é pela destruição, como o pessoal está pensando fazer. Mas transformar o mundo simplesmente pelo poder de Jesus, pelo amor de Deus e com muito equilíbrio através do Espírito Santo em nossa vida. Desta forma, todos nós somos desafiados a viver o poder que transforma o mundo. Vamos orar? Que Deus abençoe essa palavra no coração de cada um de vocês. Pai querido, muito obrigado, Senhor. Te louvo, Pai, te agradeço, Senhor. Com muita alegria no meu coração, Pai, sabendo, Deus, que o Senhor, Deus, está aqui, Senhor, e está falando em nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio, Senhor, de poder, Deus, ser conduzido por Ti, Senhor, nessa tão grande obra, na grande comissão.
Muito obrigado, Deus, pela tua igreja neste lugar, Senhor. E nos capacita, Pai, dando-nos, Senhor, ousadia de poder falar do teu amor, Pai. Com amor, com equilíbrio, Senhor. Oh, Deus, muito obrigado, Pai, que o teu poder, Deus, venha, Deus, nos ajudar, Senhor, a manifestar aquilo, Deus, que o Senhor tem nos dado, Senhor, de tão bom que é a tua palavra. Te louvamos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.